Eu tenho que entrar também na live, né? Opa, tá invertido, né? Então, quinta-feira é dia de aula com o professor Márcio Oliveira. Nós escolhemos esse dia para falar sobre temas históricos. Já falamos da filoxera, já falamos do vinho e guerra, já falamos da Geórgia e hoje vamos falar da Grécia. Ei, Luiz, ei, Poli, ei, Sá. Tem mais gente aqui diferente, deixa eu ver. Olá, ei, Tacão. Professor Márcio já entrou rapidinho. Eva, Xará. Ei, professor. Ei, boa noite, Vanessa. Tudo bom por aí? A minha coleguinha hoje não está aparecendo, não. Ela veio para fazer uma live comigo. Nós viemos Perfeito. trabalhar. Você sabe que a gente trabalha... Não sei se todo mundo sabe disso, né, professor Márcio? Que a gente trabalha juntas. Eu tenho confecção de cortinas e a Eva tem tecidos para decoração. Então, hoje Perfeito. A gente aproveitou para fazer as duas coisas. E vamos fazer uma terceira coisa, que ao final da sua aula nós vamos fazer a aula da Carol juntas. Da Carol, a aula de culinária da Carol. Exato. Então, foram 3 coisas ao mesmo tempo hoje. Nós vamos fazer... já fizemos a parte do trabalho do ateliê, da confecção, e ela Donatelli. Estamos fazendo a live e vamos depois fazer a aula da Carol. E Perfeito. você? Bom, tá tudo bem. Estávamos preparando as surpresinhas, né? Eu sempre digo que eu gosto de fazer algumas surpresas nas aulas, nos encontros, nas degustações. E eu estava preparando algumas surpresinhas para essa noite, para a gente, de uma certa maneira, encantar aí os nossos visitantes, os nossos participantes dessa live. E falar, né, sobre Grécia é algo que é muito importante para nós, porque, como você disse, a semana passada nós falamos sobre a Geórgia como o berço do vinho. E hoje a gente fala da Grécia. E a Grécia é o berço da civilização ocidental. Ou seja, isso tem um peso muito grande para todos nós, não só pelo que vem como história ligada ao vinho, mas também, de uma certa maneira, para a gente poder entender as origens, né, da nossa civilização, como é que eram os pensamentos, como é que os filósofos usaram, inclusive, o vinho. E, inclusive, nós vamos ter a oportunidade de entender o copo de Pitágoras. Olha, porque que legal! Isso, o ano passado, nós fizemos um roteiro muito bom, muito interessante, preparado com muito carinho pela Zenit, lá pela Mariela e pelo Germán. E nós fizemos um roteiro pela Grécia e Turquia. E realmente foi uma busca por entender essas origens, uma vez que, de uma certa maneira, o vinho da Geórgia, ele vem por uma questão de geografia, né? Ele começa a chegar na região da Grécia, e da Grécia ele também acaba chegando ao Egito. De uma certa maneira, o vinho turco, ele desaparece como importância ao longo do tempo, e mesmo o vinho turco atual é de relativa dimensão muito pequena, né? Quase não tem vinho. Eu trouxe aqui para vocês verem, esse é um vinho turco, um barbar, e que, curiosamente, não é feito com uva autóctone. Pelo contrário, ele é um vinho francês, num corte de Uma uva Chardonnay. francesa, não é um vinho francês. Ele é um vinho feito por francês Ok. na Turquia, com uvas francesas. E ele é um corte típico do Rhône, Syrah, Grenache, Mourvèdre. Olha, o famoso GSM, né? Nós até tivemos uma experiência muito interessante na vinícola, porque, em princípio, na Turquia, falaram que seria mais fácil a gente se entender falando inglês.
E na medida em que eu estava conversando com ele em inglês, ele tinha muita dificuldade para falar o nome de alguns termos técnicos, ligado à tanicidade, ligado à acidez. E, de repente, eu virei para ele com muita humildade, porque, afinal de contas, ele era o enólogo, o proprietário da vinícola, e perguntei se ele preferia falar em outra língua, já que talvez ele não fosse, né, americano, não fosse turco. Ele falou assim, não, eu sou francês, eu estou aqui há muitos anos. Eu falei assim, então tá em casa. E nós aí tivemos uma boa amizade, tivemos assim uma degustação muito interessante, seguida de um almoço, e praticamente esse foi o único vinho que eu trouxe da Turquia. Na Turquia, eles não gostam que se faça muito propaganda sobre a cultura do vinho. Evidentemente, o país tem uma base religiosa muçulmana e, inclusive, em algumas vinícolas que nós chegamos a visitar, nós nem podíamos comprar vinho, nem podíamos compartilhar as fotografias na internet, para exatamente eles ficarem a salvo em relação a dizer que estavam fazendo propaganda da cultura do vinho, da cultura do álcool. Mas isso é típico, né, da religião muçulmana. Nós estávamos exatamente naquela época mais difícil do Ramadã, então eles tinham aqueles jejuns prolongados, e inclusive era interessante que a gente chegava no restaurante, eles pediam para a gente chegar por volta das 8 horas da noite, a gente chegava, estava a mesa toda posta, a comida toda lá, mas não se podia comer até que houvessem os cantos, né? E os mulás autorizassem por aqueles cantos lá naquelas torres das sinagogas não, das mesquitas, né, árabes. Então foi uma experiência muito bonita essa da Turquia, porque depois a gente também teve a chance de ir para a Capadócia e demos a sorte de poder fazer o passeio de balão. Eu diria que existem algumas coisas na vida que são imperdíveis. E uma dessas, além da gente continuar bebendo bons vinhos, ouvindo boas histórias, é fazer um passeio de balão. Valeu muito a pena, tá? O certo é que o vinho teve a sua origem ali na Geórgia, isso realmente não é muito contestado, mas havia um povo na região da Turquia chamada frígios, e esses frígios eles eram bons comerciantes. E nos contatos dos frígios com os gregos, eles acabaram trazendo o vinho para a civilização grega. Os gregos também e fenícios eram grandes comerciantes, todos eles navegavam em torno aí do Mediterrâneo, correto? E o resultado é que o vinho, de uma certa maneira, já chega então no Egito. E no Egito, inicialmente, ele tem um desenvolvimento muito grande, né? Os egípcios, na realidade, foram talvez os primeiros reguladores da produção do vinho. Eles estabeleceram regras relativas à colheita, né? Eles escolheram a época adequada, as uvas adequadas. Quando, inclusive, a gente vê aquelas fotos dos papiros, né? Que tem aqui, de certa maneira, toda a história de como se faz vinho até hoje, é interessante que todos os papiros, eles imaginavam, né, eles transmitem a ideia de que no Egito só houvesse uva tinta e, portanto, só deveria haver vinho tinto. Mas aí acontece que, quando o Cavernon descobre a tumba do Tutancâmon, eles têm acesso a 26 ânforas de vinho na adega do faraó. É muito importante também a gente citar que no Egito Antigo, o vinho só era servido para o faraó, para as autoridades ligadas à corte do faraó e para sacerdotes. Por quê? Nas civilizações antigas, de uma certa maneira, a religião era aonde mais se propagava a cultura do vinho. Tanto que, de uma certa maneira,
o ato de beber vinho era o que separava o devoto de uma religião de um pagão, né? É interessante, daqui a pouquinho a gente fala sobre Grécia, por exemplo. Na Grécia, o vinho, de uma certa maneira, era tão encorpado que ele era diluído em água na proporção de 1:20. E quem tentasse beber o vinho puro, que era muito encorpado, muito untuoso, né, era considerado um bárbaro, porque o costume era diluir para poder perceber melhor aromas, sabores e a própria complexidade do vinho. Os egípcios, então, desenvolveram métodos de colheita, estudaram e entenderam a fermentação, e com essas 26 ânforas que foram achadas na adega do Tutancâmon, foi possível descobrir que eles produziam vinhos brancos. Meu Deus, não fuja, professor. Quando a gente vê a internet travando, a gente entra em pânico, né? Fiquem aí. Mas ele tá aparecendo aqui, ó. A nossa que deve estar travada. Deixa eu tirar o meu do Wi-Fi. Não, mas o Wi-Fi aqui tranquilo. Vamos ver se... Eu tava falando que hoje eu e a Eveline tiramos o dia para tirar a diferença. A gente trabalhou. Caiu. Vamos esperar ele entrar de novo. Hoje tá todo mundo achando diferente, eu e a Eveline juntas, porque afora a Lulu Vinhos, a gente tem um comércio. Comércio não, ela tem uma loja de vinhos. De vinhos? Eita, danada, hein? A Eveline tem uma loja de tecidos, eu tenho uma confecção de cortinas e a gente então trabalha com um produto em comum. Eu tenho uma loja de vinhos. A loja de vinhos, E a gente tem teve a live e depois a gente tem a aula da Carol. Vamos ver se o professor Márcio já entrou aqui de novo. Ainda não. Vamos esperar ele voltar. Então, por isso que a gente está fazendo juntas hoje. Tá todo mundo adorando, né? Mandando corações. Eu nem tô vendo. Tá todo mundo rindo, Eveline, que eu falei que poderiam... Mas, Cristina, sabe por que a gente não pode tirar os comentários? Porque o objetivo da live é ser interativa. Infelizmente... Democracia. Infelizmente, a gente gosta... Até que se tivesse uma forma de ver, né, a live sem os comentários, mas as pessoas estão ali, estão fazendo perguntas, querem participar, e a gente não pode deixar de responder. Então, mesmo que a gente saiba que tem aí um prejuízo de visual, a gente quer manter os comentários, porque é a forma que a gente tem de se aproximar das pessoas que nos acompanham. A gente morre de saudade de todas elas. Então, assim, não dá para tirar, sabe? Porque aí também só faria sentido se fosse uma forma de assistir uma pessoa só, né? Bom, vamos ver se ele entrou de novo aqui. Pronto, já estou adicionando ele de novo. Volte, professor. As lives ficam gravadas e depois, Cristina, você pode assistir ela completamente sem os comentários, viu? Professor Márcio, não despenca. Você já bebeu? Ainda não. Caiu? Não, é interessante que aqui em casa a conexão com a internet, eu não sei porquê, caiu, e eu tive que restabelecer ela aqui. Mas está tudo no seu lugar, o vinho está guardado e... Né, Ô, professor, por volta de que ano, mais ou menos, que o vinho chegou no Egito? O vinho chega lá por volta de 4.000 antes de Cristo. Tá. A gente está falando que lá na região da Geórgia, com 6.000 antes de Cristo, já havia vinho, ok? O certo é que os egípcios desenvolveram essas técnicas. A gente consegue absorver muito disso exatamente dos estudos da tumba do Tutancâmon. E quanto mais se estuda o material da tumba, mais surpresas vão aparecendo. Tutancâmon é considerado um faraó modesto. Por quê? Ele reinou como 11º na 8ª dinastia dos faraós do Egito. Ele assumiu o trono com 12 anos e morreu com 19, provavelmente por causa de malária. Naquela época não tinha cloroquina. E o resultado disso
é que, curiosamente, é a única tumba que foi encontrada sem ter sido aberta e roubada pelos Adulterada. ladrões de túmulos, né? Então, com isso, foi possível resgatar aquela máscara maravilhosa, né, que todo mundo olha e lembra do Egito Antigo. Foi possível ver as ânforas, as carruagens, os carros de guerra, as armas, os arcos, as flechas, inclusive um sapato, né, que é considerado a sandália mais antiga que a gente tem como peça do Egito. E isso tudo é muito interessante porque no Egito as regras estabeleciam a maneira de rotular as ânforas. Então as ânforas falavam qual a uva, qual a região, qual o enólogo, qual o produtor do vinho. Numa das ânforas fala que aquele vinho foi feito no 4º ano do reinado, então isso identifica propriamente a época. Já eram, então, os sistemas de rotulagem que a gente estuda hoje como sistemas de rotulagem. Com certeza, Vanessa. Inclusive, tinha um detalhe muito interessante. Num dos rótulos tinha até marketing, porque falava que foi o melhor vinho que o Egito já tinha produzido. É importante também entender que na filosofia dos egípcios, né, o deus do vinho era Osíris, que era o deus maior, e normalmente, quando o faraó morria, ele prestava contas para Horus, que era filho de Osíris, e era o negociador, o mediador entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Com isso, o faraó levava para negociar na vida nova com Horus o melhor vinho possível. Então é de se entender que os egípcios conseguiram desenvolver uma maneira de produzir vinho muito interessante, que lembra a sistematização moderna, inclusive em relação às regras de rotulagem, de classificação de vinhos, e inclusive a gente brinca, né, quando fala sobre essa antiguidade do vinho, que eles foram os primeiros a criarem os single vineyards, né? Eles já catalogavam os vinhos por vinhedos de produção. Inclusive, numa das ânforas fala que aquele vinho foi feito no vinhedo dedicado a Horus em tal lugar. Por aí vai. É muito bacana. Grande parte dessa história do vinho egípcio é contado a partir do momento que eles entram em contato tanto com os gregos. A gente vai ter famílias, né, e dinastias de faraós no Egito que são de origem grega. Um dos grandes exemplos disso é a própria Cleópatra, né, que é da família Ptolomeu. A origem da família Ptolomeu é na Grécia. Então, haviam vários escritos por escritores gregos e depois por romanos, contando como se fazia o vinho no Egito Antigo, como é que os sacerdotes ofereciam esse vinho aos deuses, tá certo? E, inclusive, se fala que Cleópatra gostava muito de um vinho chamado mareótico, que era um vinho branco, doce, muito suave. De maneira geral, esse vinho também chega, por uma questão de comércio, a ser uma base muito forte na economia egípcia e, por via de consequência, no relacionamento com os gregos, na Grécia. E os gregos começam, então, a aprender a fazer vinho à maneira dos egípcios. A gente tem que levar em conta um detalhe curioso. A Grécia tem exatamente o tamanho do estado do Acre. Isso dá uma ideia do tamanho dela. Ou seja, muito pequena. Mas, curiosamente, ela tem 2 vezes mais costa marítima do que o Brasil. O Brasil, com essa imensidão de costa, a Grécia tem 2 vezes mais. E uma das razões disso é que a Grécia tem 1.400 ilhas catalogadas. Ou seja, é muita ilha,
Grande parte dessas ilhas é formada por solo vulcânico, inclusive daqui a pouquinho a gente fala sobre Santorini, né? E aí a gente começa a entender também que, diferente do vinho no Egito, que era ligado à aristocracia, à família do faraó e aos religiosos, na Grécia não. Na Grécia, o vinho foi colocado como um elemento da alimentação. Ele não só era alimento, como era medicamento. E ele era usado à mesa nas refeições, tanto dos nobres como do povo de maneira geral. Claro que também, desde os tempos ancestrais, existia a cerveja. Mas, curiosamente, a cerveja sempre era relegada a um segundo plano ou tida como uma bebida mais popular e que a população mais ligada à elite econômica, à elite cultural, bebia o vinho, como a gente disse, diluído na proporção de 1 para 20 com água. Outra coisa interessante, pode falar. Não, isso tudo, 1 para 20 é muito. 1 para 20 é muito, e olha lá, isso então te dá uma ideia de como esse vinho era encorpado e untuoso, né? E na Grécia, a gente vai ver que aconteceu um fenômeno muito interessante. De uma certa maneira, o mundo do vinho vivenciou há cerca de 20 anos atrás uma grande padronização em função das chamadas uvas clássicas francesas, como Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, e praticamente todo mundo queria fazer esses vinhos. Acontece que essa padronização também faz com que você acabe encontrando sempre, quase sempre, a mesma coisa em todo lugar. E, na medida em que ultimamente se percebe que o público que procura beber vinho é um público já mais maduro, disposto a abrir a sua taça e a cabeça a novas provas, a novas perspectivas de aromas e sabores, aí aparecem as chamadas uvas autóctones. E então, nesse aspecto, é muito interessante porque a Grécia tem mais de 300 uvas autóctones, das quais talvez a mais querida seja uma branca, chamada Assírtico, que é uma uva que, em certos aspectos, lembra um pouco os aromas da Sauvignon Blanc, pelos traços de limão siciliano, pelos traços de muito frescor, mas, curiosamente, ela tem uma tendência à oxidação muito forte, de maneira que mesmo os vinhos mais jovens costumam ter uma cor dourada. Existe uma queridinha também tinta, que é a Riorítico, que faz vinhos muito encorpados, muito tânicos e que não ficam nada a dever aos vinhos da Cabernet Sauvignon. Mas não são só essas as uvas que a Grécia tem a oferecer. Muito importante, na antiguidade da Grécia, é que o vinho era dedicado a Dionísios, né? Dionísios, o deus do vinho, tem um nascimento muito interessante e ele pode ser contado através de duas lendas, né? Os gregos gostam muito de dizer assim, o mito conta, né? E daí a mitologia grega acontece, o mito conta que, numa das hipóteses, né, do nascimento de Dionísio, Zeus, que era o deus maior, né, e que não era uma pessoa visível para os outros sob a forma física, era o deus do raio e, portanto, o deus do trovão, ele vê uma deusa muito bonita, Perséfone, e, de uma certa maneira, encanta essa deusa. Ela era uma deusa que regia o submundo dos humanos, e acaba que ela fica grávida dele. E ela tem Qual é o um nome do filho. Deus? Ela se chama Perséfone. Não, o Deus. E o deus é Zeus.
Zeus, depois Não é- em eu Roma, achei que era o vai Hades, que virar era o par Júpiter. dela. Hein? Eu achei que era o Hades, que era o par dela na mitologia. Não, não. Ela primeiro tem o filho com Zeus, depois essa mitologia toda grega, de certa maneira, ela ganha outros nomes na mitologia romana, mas Zeus, inclusive, em Roma, vira Júpiter. Mas para ficar só na Grécia, Zeus, então, tem um filho com Perséfone. Mas Zeus era casado com uma deusa chamada Hera. Era só eu na mitologia, só essa bicha aí. Eveline, como é que você aguenta, né, Eveline? Mas é a coisa que eu mais incrível. escuto, professor. Pois é, mas o resultado é que Hera... Amiga é para isso, professor. Tem que aguentar tudo. O resultado é que a Hera morria de ciúmes de Zeus, não gostou dessa história da Perséfone, ter um filho com Zeus, e a criança nasce. É uma criança, um menino muito bonito, muito forte, e Hera cria, então, uma armadilha. Ela convence os titãs a darem brinquedos para essa criança e, na medida em que a criança se encanta com esses brinquedos e segue os titãs, para longe, portanto, da onde estava a mãe, os titãs a matam a criança, cozinham e começam a devorar a criança. Zeus fica sabendo, porque ele sabia de tudo, vem correndo, né? Aparece ali para os titãs e aparece sobre a forma de raio e trovão, e com isso os titãs viram cinzas. A criança estava já cozida, semi-comida, mas Zeus encontra o coração dele. E do coração, Zeus, que era o Deus maior, consegue fazer a criança reviver. Essa é uma das lendas a respeito da vida de Dionísio, né? Da vinda de Dionísio ao nosso mundo. Uai, então esse menino, filho do Zeus com a Perséfone, esse menino é o Dionísio? Esse menino é o deus Dionísio, que inclusive... Agora sim, agora eu me lembrei que o filho da Perséfone com Zeus, depois que ela foi juntar, a safadinha, foi juntar com o Hades e foi morar com ele lá no mundo invernal. Perfeito. E é interessante com essa história que, como Zeus tem filho com uma semideusa, porque parte dela era humana, ela, na realidade, Dionísio é o único deus de origem humana a frequentar o Olimpo, o que gera em Hera um ódio total. Okay? Mas a Hera, tadinha, ela era muito traída por ele, ué. Defende a Hera, não só porque você era. Bom, na realidade, a história é tão forte em relação a isso que conta-se a segunda lenda. Na segunda lenda, Zeus, novamente, apaixona-se por uma princesa humana chamada Semele e aparece para Semele. Ele não podia aparecer sob a forma do trovão e do relâmpago, então ele aparece sobre a forma humana. E, evidentemente, caprichou nas suas feições, extremamente sedutor, convence a menina, vai seduzindo a menina e, tempos depois, Semele fica grávida. E, novamente, Hera fica sabendo. Hera também se transfigura numa pessoa humana, aparece para Semele como uma enfermeira e vai convencendo Semele de que talvez o pai, já que Semele, seduzida pela conversa dessa enfermeira, diz para ela que o pai da criança era Zeus, então ela diz, olha, talvez ele não seja quem diz ser, porque Zeus aparece sobre a forma de um relâmpago, de um trovão. Então, quando o Zeus aparece novamente para Semele,
ela pede para que ele mostre que ele realmente era Zeus. E ele lembra a ela duas coisas: que ele havia prometido que ele nunca deixaria de atender um pedido dela, mas que se ele aparecesse sob a forma real dele, ela fatalmente seria reduzida a cinzas. E ele se transforma no relâmpago, ela explode nesse momento com o trovão, e o filho fica ali meio que estourado, né? A criança rompe em pedaços também, a partir do ventre, e ele pega os pedaços de Dionísio e costura na perna dele, de maneira que ele possa ter a conclusão da gestação na perna de Zeus. Por isso é chamado de Dionísios, ou aquele que nasceu duas vezes. Dionísios, duo nascimento, duas vezes nascido. De qualquer maneira, em ambas as lendas, Dionísio é o tempo todo perseguido e odiado por Hera, tá certo? Mas nessa segunda lenda, Zeus coloca um guardião para tomar conta do menino, de Dionísio, né? De forma que ele possa crescer, porque parte dele era humano, parte era Deus, e esse ajudante ajuda, então, Dionísio a descobrir a maneira de fazer vinho. Essas lendas são muito interessantes porque, de uma forma geral, elas eram conversadas, elas eram discutidas nos simpósios, que eram as reuniões que os gregos usavam, né, para primeiro jantar e depois, recolhidos numa sala onde só havia homem, as mulheres podiam até jantar junto, mas no segundo momento os homens iam para essa sala e iriam beber, e aí nessa hora, né, muitas vezes eles falavam a respeito dessa taça. Olha que interessante, essa é a taça de Pitágoras. E por que que ela é considerada uma taça do juízo para a quantidade de vinho que a pessoa precisava beber? Porque nós vamos fazer esse teste. Olha só. Tem que ter conta matemática nisso aí, porque se era Pitágoras... Se eu encher até o ponto que é o nível correto, existe uma indicação do nível dentro do copo, não acontece nada, posso beber. Mas se eu achar que eu sou mais esperto que os outros e encher mais o copo... Tá vendo, Vanessa? Isso é bom para tomar vinho com você. Cibele, você que é professora de história... Ah! Que isso? A taça que rouba. Se eu passar do ponto, a taça simplesmente joga tudo fora. Não é bacana? Não, sacanagem. Não. Porque a ideia era, de uma certa maneira, regular o tanto Faz de novo, que... professor, peraí. Faz de novo. Nem acreditei que taça traíra. Então, peraí. Deixa eu virar aqui. Pitágoras que fez essa taça. Vanessa, eu vou comprar essa taça para tomar vinho. Na realidade, eu comprei numa loja de lembranças, falei assim, isso é uma coisa que a gente que dá aula sobre vinho tem que efetivamente ensinar, tá? Então, vamos lá. Se eu encher... Não, eu não quero essa taça também não, gente. Tem professor de história aí. Aí, ó. Não tem problema nenhum. Tudo certo. Evidentemente, não serve muito para a gente degustar, mas eu posso beber. Se eu passar do ponto... Sobe um pouquinho a taça, professor. Sobe mais a taça. A taça. Isso. Sobe o máximo possível aí. Tá vazando, gente. Sacanagem. Eu nem acreditei. Quero não. Agradecida. E os simpósios eram muito interessantes porque os gregos aproveitavam essa oportunidade para discutir política, para discutir religião, para discutir filosofia
E Platão dizia que o vinho exacerbava o caráter do ser humano. Bêbado ou, né, mais elevado pelo álcool do vinho, ele era capaz de mostrar paixão, amor, ódio. E isso, então, era um cuidado que eles tinham em relação às libações, né, nas suas celebrações. Evoluindo um pouquinho mais essa história, né, porque senão daqui a pouco o tempo acaba, né? Ai, professor, não fala isso não. O que é interessante? A gente falou das uvas típicas da Grécia, mas aqui nós temos um vinho grego feito de Pinot Gris. Blanc de Gris. Blanc de Gris. É algo bastante difícil de encontrar. Um outro vinho é o Mavro-Dafani, que nós vamos falar a história desse vinho, que é sensacional. Lindo, hein, professor? Esse é um vinho muito interessante, porque é um vinho grego com origem alemã, numa linda história de amor. Então, essa a gente precisa escutar, porque nós temos 20 minutos para escutá-la. Você sabe que a gente tem aula 20 e 30, não podemos começar a live. Perfeito. E outro vinho imperdível são os vinhos santos, sobretudo a gente falou que ia mostrar, de Santorini. Né, Leinha. Isso, né? O seu esse aqui é exatamente a Grécia, né? Na realidade, esse símbolo que você está vendo aí é o desenho da ilha de Santorini, daquilo que sobrou depois do que eles dizem ter sido vamos dizer assim, o tsunami e o vulcão que acabou com a Atlântida. A Grécia tem muita lenda, muita história, muita mitologia envolvida, e eles dizem que a Atlântida era, na realidade, a ilha de Santorini. E o povo que vivia nessa ilha era um povo extremamente culto, evoluído, inteligente, criativo, produtivo e que se achou melhor do que os outros. Em função disso, Zeus mandou um castigo. E qual foi o castigo? Um vulcão explodiu, a ilha era mais ou menos arredondada, tá certo? O vulcão explodiu de maneira que praticamente só ficou uma parte do que seria a circunferência da ilha, que é exatamente essa figura que está representada aí por você, tá ok? Esse vulcão fez com que os solos da ilha tivessem, então, ao longo do tempo, uma grande deposição de aluviões derivados do solo vulcânico, e as uvas plantadas nessa região e também em outras ilhas gregas, elas seguem um formato de condução completamente diferente, que é aquela imagem que eu mandei para você. São as chamadas calátias. As calátias eu preciso mostrar aqui, né? Eram bom. O pessoal vai gostar de conhecer. Professor? Você fala a calátia é aquela cesta, né? Exatamente. O que é isso? Isso é uma videira que ao longo da vida dela vai sendo enrolada, porque a ilha de Santorini e as outras ilhas, de maneira geral, são varridas por ventos muito fortes. Então, na medida em que você vai fazendo essa cesta, as uvas vão ficando protegidas pelo lado de dentro. Com isso também, a videira ganha resistência, porque Santorini é uma ilha muito seca. Para vocês terem ideia, toda a água da ilha, na realidade, é água do mar dessalinizada. A água potável que você bebe é sempre água mineral em garrafa, que vem de outras ilhas, de outros lugares da Grécia, tá certo? E dentro dessa característica, essas videiras conseguiram sobreviver
ao longo do tempo. Existem videiras dessas com 400 anos de idade. Evidentemente que como a podemos fazer idade... aquele comentário, né, professor? Automaticamente, que a gente amarrou naquela nossa outra live, são pré-filoxera. Pré-filoxera, 400 Com certeza. anos. Tem uma raiz E, íntegra. inclusive, exatamente, inclusive, muita gente diz que a assírtico, que é essa uva branca grega, ela não tem, ela é imune à filoxera. Mas muita gente diz que, na realidade, não é a uva que é imune, é que o solo não permite que a filoxera prospere. O interessante é que essas videiras, elas são desenvolvidas nessa cesta. Quando elas atingem 80 anos de idade, elas são podadas para ganhar novo vigor. E essa poda que é feita a cada 80 anos é feita 5 vezes, ou seja, ela consegue sobreviver até 400 anos. Qual é a grande virtude disso? Ela já se acostumou à secura da uva, da ilha, ela já se acostumou às intempéries locais, produz uvas de uma qualidade que todo mundo conhece há centenas de anos. Isso é uma condução e uma maneira de produzir vinho que passava de pai para filho. E no caso do vinho santo, né, ele é um vinho que muita gente brinca. Ele parece ser um vinho tinto feito de uvas brancas. Mas por quê? Ele é um vinho, de uma certa maneira, com um modo de produzir diferente. Santorini, na realidade, tem 3 uvas brancas. Uma chama Assírtico, outra Aidane e a outra, vou lembrar o nome daqui a pouquinho. A Giorgito? Não, a Giorgito, ela é tinta. Tinta. Assírtico, Aidane e... Vamos ver se eu lembro. Se não lembrar, você conta a Bom, história de amor pra gente, que, uai, a gente quer acreditar que o amor existe. De qualquer maneira, essas uvas são deixadas maturar além do tempo da colheita, de maneira que desenvolvem botrites. Curioso a botrites acontecer, porque a ilha é muito seca, mas a umidade que consegue manter essas videiras é a umidade da madrugada, é o sereno da madrugada, de maneira que, depois de colhidas... O Nelton ela ainda respondeu, professor, atire. Atire. Perfeito, Nelton. Obrigado. Obrigada, Nelton. Obrigado. E aí, o que acontece? Elas são deixadas ainda a secar, depois são vinificadas e ficam 2 anos dentro de uma barrica de carvalho, evidentemente de vários usos, de maneira que no final eles ficam com essa cor incrível. Posso só fazer um comentário, professor? Claro. Tanto a Mistral quanto a Decanter tem vinhos da Grécia disponíveis para. Com certeza. Então, se quiserem pedir, tem lá. O vinho santo eu não Exato. tenho certeza. Mas tanto a Mistral quanto a Decanter eu tenho absoluta certeza que sim. Não sei os outros portfólios. Vocês que estão aí em concorrência, respondendo rapidamente, podiam dizer para a gente se tem outros lugares que tem, viu? Professor, eu sei que a Decanter tem, eu inclusive conferi hoje lá com o Nelton e com o Anderson, eles têm vinhos da Grécia. Aí, tô falando, eu apontando o dedinho para ele precisa contar a história de amor, gente. Como não contar a história de amor pra gente? Professor, volta aqui. Porque a live não caiu como um todo, não adianta, porque só quando ela cai como um todo que a gente pode reiniciar e começar a contar de novo. Professor, só sair e voltar, não precisa desligar o modem. Só sair e voltar. É só sair e voltar. O professor pode... Isso. Volte, professor. Agora a gente quer que ele volte. Meninos, eu tô adorando a presença de vocês aqui, tá? Não dá nem tempo de falar, porque a gente não quer perder nem um minutinho da aula do professor. Mas eu vi aqui que tá o Nelton, o Carvalho... Aproveitar para falar que a gente fez uma super confraria da Grécia, né, Vanessa? A gente fez uma confraria da Grécia na Decanter, inclusive fizemos festa com Zorba, quebramos pratos de cerâmica não, argila. Argila não.
Gesso. Nossa, a gente não tá nem sabendo os elementos mais que a gente fala. Fizemos uma confraria inesquecível da Grécia na Decanter. Pronto, professor Márcio, vou visualizar aqui de novo, trazer o professor Márcio de volta, resgatar. Eu vou balançar o dedinho para ele de novo. Que essa história de amor eu O conheço. dedinho que fez cair a live, então, ó. Ai, ai. Aguardando. Volte, professor. E ninguém vai embora não, pelo amor. Não, Ele já chamando, ele tá entrando. nós estamos no fim da novela, ninguém vai perder o último capítulo. Ô, gente, não, ai. Se isso acontecer, nós vamos ter que contar essa história amanhã. E ele tá lá, aguardando, aguardando, aguardando. E se não rodar, eu não tenho nem coragem de contar a história no lugar dele. Cuidado com esse dedo, Vanessa. O dedo da maldade. Eu, quando faço assim... Não tem, gente, jeito. Não tem jeito, gente. Ele não entrou mesmo. Vou cancelar e chamar de novo. Volte, professor. Eita. Queria falar que hoje eu não estou passando vontade, né, Vanessa? É. Todos os dias a gente vê live, fica vendo, tomando, dá uma vontade. Deixa eu ver aqui se eu consigo localizar ele de novo, gente. Não é fácil, porque agora eu fico mexendo nos comentários e aí ele desaparece aqui. Ah, meu Deus. Professor Márcio. E todo mundo ali na esperança, não cai uma pessoa. Tô falando, é o final da novela, assim. Novela, é o final, gente. final do capítulo. Mas a gente tem percebido que tem caído muito as lives, que realmente, assim, é uma questão de... a gente tem uma Luluvinhas, internet, né? a gente tem uma Luluvinhas que é a Patrícia, e ela falou que ela está trabalhando como nunca, porque as redes não estão suportando mesmo. Ela trabalha com manutenção de internet e telefonia. E tá complexo. Ela falou, né, aqui achei. Professor, 5 minutinhos, aceita. Conta a história de amor. Ei, gente, todo mundo falando oi, tudo bem? Hoje eu tô aqui. Eu quero acreditar no amor. Quero acreditar no amor. Entrou aqui, mas hoje está difícil. Eu estou achando interessante que isso aqui está até lembrando as lives do Alejandro Vigil, né? Que eu tenho assistido da Argentina e como cai toda hora, né? E nunca tinha acontecido com a gente. Tá todo mundo ali esperando você contar a história de amor. Bom, então vamos lá. A história de amor da Mavro Daphne, ok? A história é de um alemão que ia para essa região da Grécia para comprar frutas secas, especialmente passas. E esse alemão ficou alucinado, encantado com a natureza, com o país, que era a Grécia, tá certo? E resolveu se mudar para lá. Comprar uma propriedade, plantar pomares, mas, sobretudo, plantar um vinhedo para fazer vinho. E ele se apaixona por uma moça grega. E essa moça era uma morena, tinha os olhos muito negros, muito grandes, como se fossem cerejas, e quando eles estavam para casar, ela morre. Então ele resolve fazer esse vinho em homenagem para ela. Ele chama Mavro Daphne, é feito com essa uva toda tinta especial. A propriedade, a vinícola chama-se Achaia Claus. E essa vinícola, ela acontece em 1850. E ele, de uma certa maneira, tem todo um processo de relacionamento com o pessoal que vai trabalhar com ele. Cria efetivamente uma das melhores vinícolas daquela época na Grécia. E, inclusive, ele é a primeira pessoa a incentivar o enoturismo. E ele começa a receber celebridades. Entre as celebridades, Liszt, aquele compositor alemão, amigo dele, é o primeiro pedido dessa vinícola. Eles têm o pedido até hoje, virou não só um livro de honra, mas virou uma imagem sensacional deles, tá certo? E eles têm um tonel de número 601, que é o tonel que tem a receita do vinho. Como é que ele tinha que ser feito como uma homenagem para os olhos negros da Daphne. Mavro é negro, escuro, em grego.
Essa vinícola também vai receber visitas de várias outras autoridades, dignatários e assim por diante. E em 1882, eles fazem, então, a aquisição de 2 grandes barris, tonéis com mais ou menos 5.000 litros de vinho, e esses 2 tonéis permanecem na propriedade, naquela fotografia que eu enviei para você. Também, depois, se vocês quiserem mostrar. Qual que é? Aqueles tonéis, né? Eu tenho eles aqueles aqui. Tonéis. Aquele Exatamente. retrato, né, professor? O retrato, Aquele né? retrato, isso. O retrato. Tá, o retrato. esse aqui. Isso. Então, gente, nesses tonéis aí, 2 deles têm vinho de 1882. Mentira, gente. Um nunca foi aberto. Um nunca foi retirado o vinho dele, somente completado para que não haja frestas, né, no barril, e aí eles têm outro problema. O segundo, quando vai uma grande autoridade lá na vinícola, tá certo? Eles tiram um pouco para servir durante o almoço ou o jantar. E o curioso é que na parte baixa, evidentemente, depois de tanto tempo, esse barril aí com o vinho lá dentro, na parte de baixo, na junção entre a tampa e o barrilete, o aro que forma a figura de segurar a tampa, tem sempre um pouco de vinho ali embaixo. Resultado disso, eu cheguei ali, não tive a menor dúvida. Passei o dedo e provei. Professor, e o vinho danadinho. é Que orgulho, delicioso. Danadinho. Eu acho que a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? Porque é realmente uma coisa fora do comum a gente ter a chance não só de visitar uma vinícola histórica, essa vinícola foi muito interessante também, que durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães tomavam conta dela como se ela fosse um tesouro alemão. E ficava todo mundo da inteligência da guerra tentando entender por que tinha tanto alemão tomando conta daquela vinícola. E, por sorte, quando acabou a guerra, quando os alemães foram tirados fora da Grécia, né, pelos ingleses, sobretudo, os ingleses vieram até essa vinícola e aí, ao entender a história da vinícola, respeitaram. Porque tem retrato do Bismarck, quando o Otto von Bismarck visitou a vinícola, aí eles entenderam que aquilo não era um patrimônio alemão no sentido belicoso, mas era um patrimônio alemão que foi, na realidade, um grande tesouro para os gregos também. A gente volta a uma outra uva tinta, para terminar falando um pouco sobre alguma coisa importante, que é a Xinomavro. E a Xinomavro faz vinhos muito interessantes porque ela lembra demais Nebbiolo. Quem gosta dos vinhos no estilo barbaresco, Barolo, vai gostar muito de Xinomavro, tá certo? Também entre as brancas, né? A gente já falou da Atiri, da Aidane, da Assírtico, mas tem uma outra muito gostosa que chama Moscofilero, que também dá vinhos muito aromáticos, muito frescos e por aí vai. A maneira como os gregos enxergam a vinicultura também tem um fator de importância, que é o vinho de reticina. O reticina é sensacional, eu adoro. Isso. O reticina talvez seja um vinho que a pessoa ou ame ou odeie. Nem eu mesma sou. E a gente, na realidade, tem que entender que a reticina foi um processo para tentar fazer o vinho se conservar num período em que não se conheciam os conservantes do vinho. Eles entenderam que haviam algumas resinas, que muitas vezes eram resinas passadas por dentro das ânforas de cerâmica, de barro, entre elas a resina do pinheiro, a resina de algumas madeiras, e na realidade, algumas dessas resinas passavam aroma e sabor para o vinho.
mas, por outro lado, conservavam o vinho de maneira que ele era potável por muitos anos. Os vinhos de reticina mais antigos ou muito mal feitos eram realmente intragáveis no aroma e no sabor, porque eles lembram muito o famoso pinho-sol, aquele desinfetante. Então, você pôr na taça um vinho, né, com aroma de pinho-sol, É para quem realmente tem toque alguma de coisa... limpeza, professor. Quem tem... Lembrei do Léo agora. Ó, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe quem está em dócil ali, o Valdeir. Ele, se pudesse, ele estaria do seu lado fazendo a live com você. Ele Com tá certeza, história... o Valdeir tá foi um grande companheiro durante É. a viagem toda, Olha o né? dedinho. Pela Grécia, pela Turquia, acompanhou todo o processo também da viagem lá na Capadócia. E o Valdeir é um grande companheiro aí, bem como todos vocês que estão sempre nos assistindo aí nas quintas-feiras à noite. O certo é que os vinhos com reticina, hoje, são bem mais elegantes, têm evidentemente algum aroma e sabor de redução, lembram muito o estilo de vinho laranja, tá certo? E, na minha opinião, é mais um daqueles vinhos que a gente não pode morrer sem ter provado. Eu acho. Então, Grécia, para nós, é, sem sombra de dúvida, um berço de história da nossa civilização, um berço da história do vinho. E agora, na continuidade, a gente efetivamente tem que caminhar pelo vinho romano. Roma também tem uma influência e uma importância muito grande na antiguidade do vinho. Fica aí como tema para o nosso próximo encontro da quinta-feira que vem. E a gente também vai ter muita coisa para contar da nossa Roma antiga. Nossa, e Roma é muita coisa, né, professor? E a primeira coisa... Até parte 1 e parte 2, hein, professor? Pode ser. E a primeira coisa Roma, é exatamente Dionísio nos levando para Roma, onde ele recebe o nome de Baco. Para fazer bacanal. Ele sai de lá para fazer bacanal. Exatamente. Professor, é uma delícia encontrar com você. Hoje eu tive o privilégio de ter minha colega de trabalho, que é a Eveline. Prazer incrível aí, a Eveline. Pois é, trabalho triplo. A gente fez reunião agora à tarde a respeito de cortina, cobre-leito, almofada, tecido. A gente tem vários clientes em comum. Depois a gente fez a sua live juntos, foi um privilégio. A gente escolheu fazer isso justo nesse dia, programamos para isso. E agora a gente tem a aula da Carol, que vamos fazer um bife bourguignon. Então nós vamos dar um pulinho no outro vinho. Nós vamos para Borgonha, Perfeito. por isso que a gente não se comprometeu em beber na sua aula. E semana que vem é Roma. Então a gente espera todo mundo. Roma parte 1, Perfeito. hein, professor? E tem gente ali querendo sair de Roma, e ir para outras partes. E aí você determina para onde for mais interessante. Tá bom? Combinado. Então, Tá bem. até a próxima semana. Um brinde para todos. Obrigada, beijo. gente. Obrigada mesmo. Obrigado. Tchau, Um tchau. beijo, professor. Obrigada.